vontade nessa casa. Queria que você ficasse muito à vontade entre nós, porque esse é o seu lugar. Esse é o lugar para você se sentir amado. O nome desse ministério, desse culto, chama-se Let's Go. Alguém é fluente em inglês aí? E sabe dizer o que é Let's Go? Grita aí para mim. Como é, Catê? Vamos lá! Como é que o nordestino falaria isso? Hã? Bossimbó, né? Bossimbó. Simbora! Vamos nessa! E de fato esse é o lugar para a gente se empolgar e dizer vamos nessa. Esse é o momento, esse é o culto para você chamar todo mundo e dizer vamos nessa. Vamos lá, let's go. Vamos lá porque lá é um lugar diferente. É um lugar onde você pode se sentir em casa, é um lugar onde você se sente à vontade. É um lugar onde você pode conhecer o amor que nunca acaba. Vamos nessa, bossa embora, vamos embora. E não existe nada melhor do que a gente chegar num lugar e a gente se sentir em casa, é ou não é? Sabe quando a gente está na casa de alguém, algum amigo, ou até da nossa família, onde você chega lá e já fica impaciente, orando, contando a hora de ir embora. Eu não sei você, mas existem alguns lugares que eu vou, que eu fico impaciente para ir embora. Ano passado, eu fui, que ela não veja esse vídeo, eu fui no aniversário da minha cunhada. A gente saiu daqui de Recife, foi lá para Garanhuns, para onde meu irmão e minha cunhada moram. E ela disse, não, a gente vai fazer meu aniversário, vai ser num rodízio, vai ser, não sei o que é que foi. Só que eu tinha acabado de ser demitido. Então eu estava assim, economizando dinheiro ao máximo. Eu não estava querendo gastar 30, 40 reais, né, no rodízio lá, não estou lembrado, um negócio desse. Para mim e para a Amandinha. Poxa, vou gastar não, velho. Aí antes de sair de casa, a gente forrou o bucho, né? E fomos embora para lá. Então quando a gente chegou lá, eu passei a noite toda de saco cheio. Porque eu não queria gastar dinheiro e eu via todo mundo comendo lá. E eu estava assim. Poxa, queria, velho. E 2, porque na minha frente tinha uma pessoa que eu já estava de saco cheio de escutar ela falando. Tinha uma pessoa que estava falou, quando a gente estava na casa da minha cunhada, quando chegou no restaurante, falou. E sabe que existem pessoas que a gente enche o saco, que a gente tem um nível de tolerância. Vai subindo, quando chega naquele nível de tolerância, você já não quer mais ver aquela pessoa nem pintada de ouro. Daquele abuso. Não é ranço, não é abuso. Tipo, sério, velho. Fulaninho vai estar lá, sério. Sabe? Nada contra. Só porque eu estava num estado emocional tão complicado na minha vida, que eu estava de saco cheio, eu não via a hora de ir embora. Eu queria agradecer a presença de Ana Mara aqui. Ana Mara, muito obrigado pela sua visita. Fica de pé, por favor. Ana Mara aí, ó. Não é não? Não é não? Puxa, achei que fosse, velho. Tô brincando. Eu juro a você que teve um dia que eu estava aqui pregando, abrindo parênteses gigante, que eu vi ela sentada ali, o bicho, cheguei ali sentado. Ei, pô, sabe quem tá ali? Aquela menina famosa, pô, do YouTube, do Instagram. Aí, quem, pô? Não sei, velho, eu não conhecia direito. Aquela, pô, que grava uns vídeos pernambucana. Aí, Ana Mara, pô, ela tá no culto. Diante de Deus. Ninguém está entendendo, não? Fica de pé, por favor, para todo mundo te ver e você ficar super constrangida. Vai, fica de pé para todo mundo te ver e tu ficar constrangida, não? Como é teu nome, Roberta? Marília? Jéssica? Hã? Karine, eu sabia, Karine, eu estava só brincando. Estou brincando, fico constrangida não. Mas eu jurava que era Ana Mara. Jurava. Enfim. E sei que nesse dia eu já estava de saco cheio de estar lá e eu não via a hora de ir embora. Não existe nada pior do que a gente estar lá num lugar e querer ir embora e não ficar à vontade. Ao ponto da minha cunhada chegar para mim e dizer, ô Samu, o que é que você tinha? Tu estava achando ruim? O que é que você tinha? Estava triste? Porque meus amigos todos te acharam um porre. E você não é um porre. Pois é, eu estava de saco cheio, eu queria ir embora, eu estava impaciente. Então. Quando a gente não se sente à vontade no lugar, nós não somos quem nós realmente somos.
Quando a gente não se sente à vontade no lugar, a gente não consegue ser 100% aquela pessoa que nós deveríamos ser, aquela pessoa que nós somos quando estamos em casa, quando estamos com nossos amigos. E eu queria que, a partir de hoje, esse lugar fosse um lugar onde você se sentisse em casa e que a gente trabalhasse junto, como família, como corpo, para que a gente faça desse lugar a sua casa, para que a gente faça desse lugar o lugar onde você vai se sentir mais à vontade na face da terra. Há poucos anos atrás, eu tinha a idade de vocês. E eu sei como era difícil para mim lá atrás estar vivendo nos caminhos do Senhor. Eu sei como foi difícil para mim estar na escola. E eu vinha para a igreja no domingo, vinha na quinta-feira. Na época a UBJ era de 5 horas da tarde, antes do culto. De 6 horas da tarde, antes do culto começar, o culto às 19. E eu vinha para a igreja, eu tocava na equipe de louvor. Fazia parte de um ministério, eu tocava nas quintas-feiras. Vinha para ensaio, super envolvido aqui. Mas durante minha semana de segunda a sexta na escola, eu era outra pessoa. Por incrível que pareça, eu me sentia mais à vontade na escola com meus amigos. Eu me sentia mais em casa na escola com meus amigos. Eu era mais quem eu era na escola do que quando eu estava aqui na igreja, onde eu tinha que me reprimir ao máximo para que eu não fizesse, não falasse, não agisse como eu agia na escola. O que significa que eu vivia uma vida dupla, um agente duplo. Na escola, eu dizia que era crente, mas não vivia como crente. E na igreja, eu vivia como crente, mas não era crente de verdade. E para mim, esse sempre foi um desafio muito grande na minha caminhada cristã. Na minha adolescência, enquanto eu estava na escola, eu vivia com esses conflitos constantes, onde eu sabia o que era certo. Eu sabia que caminho seguir, mas eu não conseguia trilhar esse caminho. E eu via tantas pessoas, meus amigos, sabe, super influentes na escola deles, né? Meus amigos daqui da igreja, super vivendo o propósito de Deus na vida deles nas escolas. Enquanto eu era levado pela multidão, era levado por aquilo que meus amigos falavam, por aquilo que as pessoas que estavam próximas a mim acreditavam. E eu lembro muito claramente que eu acho que eu era 8ª série, 9º ano, né? Que hoje em dia mudou. Acho que era 9º ano e a gente teve um acampamento de carnaval. E nesse acampamento de carnaval, Deus ele falou muito comigo. Deus ele me sacudiu, moveu o meu coração. E eu fiquei entregue ao Senhor, de Deus, eu vou te entregar, chegar na escola eu vou mudar, vai ser tudo diferente. Quando eu lidar com os meus amigos, eu vou evangelizar meu melhor amigo. Meu melhor amigo vai vir aqui para a igreja, ele vai aceitar Jesus. Eu vou parar de ficar com as meninas, vou parar de me envolver, de querer só saber de menina, vou me dedicar nisso, sabe? Vou querer parar de ir para as festas, de ficar enganando minha família para tentar ir para a festa. Porque nessa época era a época dos 15 anos, sabe? Todas as meninas estavam fazendo 15 anos. Então tinha milhares de festas de 15 anos para ir. Meus pais não deixavam. Eu não podia ir para nenhuma festa de 15 anos. Eu estudei no colégio militar. E eu não sei vocês, né? Não sei, vocês já viram. Mas às vezes chamam alunos de colégio militar, algumas pessoas para fazer a dança da valsa, né? E o que eu mais escutava eram os meus amigos, todo mundo indo para a festa de 15 anos. A galera pagava uma Kombi, uma van. Vê que massa. A turma pagava uma Kombi, uma van. Pegava os alunos lá na escola, depois deixava em casa para ir para uma festa, para comer, beber, bebidas não alcoólicas, e dançar com as meninas, pô. Isso é o sonho, eu quero isso para mim. Quem não quer? E eu vivia nesse universo onde eu tentava fazer as coisas. Meus pais, eu sempre fui criado no evangelho, meus pais eles me prendiam, eles não deixavam viver isso. Os meus pais, eles não deixavam eu fazer muitas coisas, e a gente ao longo dos anos vai conversando muito aqui. Eu sou muito grato a Deus por aquilo que eles me proibiram viver, porque se não fosse por isso, provavelmente eu não estaria aqui. Mas, voltando, depois que eu fui para esse acampamento de carnaval, que eu voltei, sabe, louco para fazer isso e tal, com sangue nos olhos.
E eu me senti muito à vontade naquele acampamento, com as pessoas. Eu lembro que eu fui tão cheio do Espírito Santo, que eu não queria sair daquele lugar, daquele ambiente. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar, sabe? Eu não queria sair. E quando eu voltei para a escola, eu lembro que lá no colégio, todo dia a gente formava, né? Entrava em forma, tal, fazia sentir, descansar, tal. E o coronel lá, o comandante da companhia, falava os avisos. E eu lembro de eu estar em forma lá, né, na posição de descansar. O cara dando os avisos lá, o capitão da companhia dando os avisos da semana, como é que seria. E eu chorando, velho. E eu chorando. Meu coração apertado, meu coração doía. Porque eu estava me deparando com toda a realidade que eu não vivi durante 5, 6 dias durante o acampamento de carnaval. E aquilo dali, eu chorando, era uma mensagem para mim, o diabo dizendo na minha cabeça: você não vai conseguir. Você não vai conseguir viver nada disso. Desencana, meu irmão. Para com isso, velho. Está viajando. Durante esse tempo todo, durante o ano todo, todo tempo você foi um crente na igreja e outro na escola, e agora você está querendo dizer que vai conseguir, que vai mudar a realidade da sua escola? Para com isso. Eu chorando, me deixei levar por aquelas palavras, mas eu disse: não, vou conseguir. Resultado: 2 semanas depois, tudo aquilo que eu tinha vivido no acampamento foi por água abaixo. E eu voltei a fazer tudo que eu estava fazendo na escola. Meu coração doía, meu coração apertava, porque eu sabia que eu não estava fazendo certo. Porque eu não vivia com Deus. Eu vivia uma vida somente de palavras, mas não de atitudes. Eu vivia uma vida de mentira. Mentira para os meus líderes, mentira para os meus pais. E querendo mentir para Deus, mas não tem como mentir para Deus, não tem como a gente fugir dos olhos de Deus, porque eles estão em todos os lugares. Mas Deus, Ele conhecia o meu coração. E eu lembro que nesse meio, eu fiz uma viagem com meus pais, e a gente tem um amigo que é pastor, um amigo da família, ele viajou com a gente. E nesse universo onde eu estava completamente corrompido por as coisas que eu estava vivendo na escola, e por as coisas que eu não estava conseguindo viver fora da igreja. Eu não lia a Bíblia, eu só conhecia a Bíblia da escola dominical. Eu sabia todas as historinhas da escola dominical, todas. Davi e Golias, feito eu falei semana passada. Sabia a história de Sansão, sabia a história de Paulo. Sabia muitas coisas. Mas leitura da Bíblia, de conhecer a Bíblia, sabe, versículo, não conhecia. Eu não conhecia Jesus. E nesse momento que a gente está lá, nessa viagem, meus pais disseram: vamos fazer um culto aqui. Estava eu, meu pai, minha mãe e esse pastor, amigo da gente. E eu: que saco, velho. Estou viajando. Hoje é domingo. Tem que ir para culto de novo, velho. Que saco. E o engraçado é que a gente começou um culto lá. Esse pastor, ele é muito do praia, muito do manto, sabe? Qualquer coisa ele está andando em línguas. Ele conta a história que um dia, ele é de origem muito humilde, esse pastor amigo da gente. E quando ele ganhou uma viagem para Barcelona, na Espanha. E quando ele ganhou essa viagem, ele ficou muito feliz, ele ficou muito satisfeito. E ele começou a andar pela cidade sem conhecer nada, só andando. E ele começou a agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio. Eu saí lá do Cordeiro. Ele saiu do Cordeiro. Eu saí lá do Cordeiro, eu saí lá da Vila Santa Luzia. Eu não tinha nada, mas você usou pessoas para me presentear. Muito obrigado. E ele começou a andar pela cidade de Barcelona sem rumo, agradecendo. E de uma hora para outra ele começa a falar em línguas lá, saltando. E ele é daqueles que fala alto, não é daqueles que se contém, sabe? Ele começou a marchar na cidade lá. Eu fico imaginando o que é que a galera estava pensando quando olhou para ele. Andando, agradecendo ao Senhor. E esse mesmo pastor estava ali naquele lugar, na viagem que ele estava fazendo. E ele disse: agora o irmão Samu, ele vai trazer uma mensagem para os nossos corações. Um trecho da Bíblia. Caramba, velho. Eu lembro que na UBJ, nesse tempo, a gente estava estudando 1 Coríntios 13, que falava sobre amor. Aí eu, já sei, 1 Coríntios 13.
Aí, tá bom, falar sobre o amor, vamos lá. E aí quando eu comecei a abrir a Bíblia, que eu li o primeiro verso, ele parou, olhou assim para mim e disse: Samu, estou sentindo uma coisa aqui. Mas deixa quieto, eu não vou falar agora não. No fundo do meu coração, a forma como ele olhou para mim, às vezes Deus ele não precisa de palavras para falar aquilo que ele quer. Mas Deus, a partir do olhar do pastor para mim, pastor Caldeira, que fica registrado, esse cara é um homem de Deus. Ele olhou assim para mim e nos olhos dele, eu vi Deus dizendo no íntimo do meu coração: eu tenho grandes coisas para fazer na vida de você, na sua vida. Eu ainda vou lhe usar muito. O pastor não falou nada, mas Deus ele falou isso no meu coração, cara. E na mesma hora, eu disse assim: ainda bem que ele não falou nada, porque essa profetada ia ser paia demais. Ia dar ruim essa profetada que ele deu. Porque eu não imaginava nada daquilo que eu estava para viver. Eu estava vivendo uma vida completamente longe dos caminhos do Senhor. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 19 e 18, diz assim: porque a palavra da cruz é a loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A palavra de Deus é loucura, mano. Naquele cenário onde eu estava completamente longe dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida dupla, Deus ele dizia assim para mim: eu acredito em você, eu vou lhe usar. Foi um choque, um tapa na minha cara. E essa palavra está guardada no meu coração até hoje. Eu nunca conversei isso com o pastor, mas quando ele me vê, ele com certeza lembra dessa noite. Com certeza lembra desse momento onde a gente esteve junto, onde Deus usou ele para não falar, mas para olhar para mim e dizer: não, deixa quieto, não vou falar isso não. Porque ele sabia que a mensagem não deveria vir da boca dele, mas da boca de Deus para o meu coração. Eu sei que não é fácil a gente viver hoje em dia nessa realidade, sermos adolescentes no dia de hoje, ser jovem no dia de hoje. É muita coisa acontecendo, velho. É muita coisa rolando ao nosso redor. É muita informação, é muita gente falando besteira por aí. É muita gente criando verdades que são mentiras, dizendo que que mentiras são verdades. É muita gente distorcendo a verdade. É muita gente querendo ser o que não é. É muita gente vivendo a vida de mentira. Não como eu vivia somente, mas uma vida de mentira para si mesmo, onde aparenta ser uma coisa nas redes sociais, mas por trás disso daí é uma coisa completamente diferente. Onde nas redes sociais está sorrindo, é tudo bem, tudo lindo, muito maravilhoso. Mas quando chega por trás das câmeras, por trás disso tudo, vive em depressão, vive triste, nunca conheceu a alegria verdadeira, nunca conheceu o Senhor da alegria verdadeira. É alguém que é cheio de palavras bonitas, mas quando chega por trás é mais podre que o canal do Guarulhos aqui. Não é fácil, muitas vezes a gente precisa encontrar referenciais para isso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Esse lugar, esse culto, Let's Go, é o lugar para gerar referências para essa geração. Referências que são baseadas, que têm raízes na palavra de Deus, que têm raízes em quem Deus é, têm raízes em quem Deus quer que nós sejamos. Essa é a geração que se levanta, eu creio muito nisso. Se você crê, diga assim: amém. Eu creio que você não está aqui por acaso. Eu creio que Deus ele te chamou aqui nessa noite. Talvez você seja como eu era alguns anos atrás na minha adolescência. Improvável. Onde aparentemente nada ia dar certo. Você pode ter sido esse improvável, sim.
Mas Deus, Ele chama os improváveis para fazer coisas impossíveis. E você faz parte disso. Você pode se sentir muito pequeno, muito frágil, muito delicado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele ama pessoas assim. Deus, Ele ama pessoas com limitações. Porque o poder do Senhor se manifesta na nossa fraqueza. Jesus, Ele está aqui, Ele nos conhece. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia, rapidinho. Lá em Juízes, no Velho Testamento. Juízes 6, a partir do versículo 11. Juízes 6. E eu queria que a gente meditasse um pouquinho sobre a história de um cara chamado Gideão. Quantos aqui já ouviram falar de Gideão? Boa. Quantos aqui já estaram aquela música? 300 com buzina, 300. Ainda tem muita gente. Né, Messias? O resultado é vitória, 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 vitória. Gideão foi o cara dos 300. Foi aquele cara que Deus Ele chamou para libertar o povo de Israel. E o Senhor foi reduzindo a quantidade de pessoas. Ainda tem muita gente. Eu ia colocar, deixa eu abrir meu coração. Eu fiquei por um triz de não colocar o clipe dessa música aqui. Fiquei por um triz, mas eu não tinha muito tempo. Mas o clipe é extraordinário. Depois você coloca Gideão e os 300, de Elian Oliveira. Você sabia que essa música é de Samuel Mariano? A letra? Pois é, está sabendo agora, por nada. Samuel Mariano, é muito bom, gente. A história de Juízes é o seguinte. Vou resumir o livro de Juízes para você. O povo de Israel estava sendo dominado por um outro povo. Os midianitas, amalequitas, sei lá, itas, otas, sei lá. Enfim. Estava sendo dominado porque se afastou dos caminhos do Senhor. Aí o povo ia lá, chorava, clamava a Deus. Deus, a gente está sofrendo, está sendo escravizado, vai morrer e tal. Aí Deus levantava um juiz no poder dele. E esse juiz ia lá e libertava o povo de Israel. E o povo de Israel se voltava para o Senhor, se arrependia. E o tempo passava, o povo de Israel se esquecia do Senhor, começava a adorar outros deuses, e eles eram subjugados novamente, eles eram dominados novamente por outros povos e tal, e tal, e tal. E aí o povo de Israel, Deus, a gente está sofrendo, a gente vai morrer, a gente está escravizado. Aí Deus ia lá, levantava uma pessoa, libertava, até eles se esquecerem de novo. Era esse ciclo, sabe? Muito parecido com o ciclo que eu vivia aqui dentro dessa casa. Que eu vivia durante a minha adolescência e parte da juventude. Onde eu dizia, Deus, agora vai. Agora eu vou mudar. É ou não é? É. E aí eu chegava na escola, primeira semana, segunda semana, terceira semana, vai caindo, na quarta eu já tinha esquecido de tudo. E eu voltava a fazer tudo aquilo que eu estava fazendo antes. E aí acontecia alguma outra coisa, um acampamento, mover uma coisa, agora vai Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu caminhava. E no final das contas eu voltava a fazer aquilo que eu estava fazendo lá atrás e me esquecia do Senhor. Em uma dessas histórias, Deus já levantou um cara chamado Gideão. E lá em Juízes, eu ia dizer Gideão, lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11, diz assim, Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Primeira coisa que eu queria que você observasse nesse texto, é que o Senhor, Ele chama Gideão, beleza? Beleza? Obrigado. E Gideão, a primeira coisa que Gideão fez, foi dizer assim, mas Senhor, você esqueceu da gente, você nos abandonou.
Os nossos pais diziam que você fazia isso, você fazia aquilo. Os nossos pais pregavam um bocado de coisa, mas você, Senhor, nos abandonou. É muito fácil a gente esquecer das coisas que Deus fez pela gente, né? E começar a colocar em Deus a culpa de tudo de ruim que está acontecendo nas nossas vidas. É muito fácil a gente se esquecer de quem nós éramos e onde Deus nos colocou. E quando alguma coisa começa a dar errado na nossa vida, a gente começa a culpar Deus. É muito fácil a gente esquecer de Deus nos momentos onde tudo está tudo bem. É muito fácil a gente culpar Deus pelas coisas erradas que estão acontecendo na nossa vida. É muito fácil a gente viver assim. Mas eu queria dizer para você que Deus ele não está nem aí para a forma como a gente pensa dele. Ele é um Deus misericordioso e Ele não dá aquilo que nós merecemos. Muito pelo contrário, Ele age com graça e dá aquilo que nós não merecemos. Deus ele chama assim Gideão e diz: Gideão, poderoso guerreiro, Deus é com você. O engraçado que Deus ele conhecia Gideão antes mesmo de Gideão se conhecer. Gideão era o cara que ele estava ali, malhando o trigo. O que significa isso? Batendo o trigo no chão para tirar a semente, para fazer o pão, para moer, para fazer o que fosse. Para fazer a farinha e tudo mais. Ele diz assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão não tinha nem ideia de para que ele seria chamado. Mas Deus ele deu uma declaração de identidade, dizendo: você é um guerreiro poderoso. Deus ele te conhece muito mais do que você mesmo. Deus ele sabe quem você é mais que você mesmo. Ele sabe aquilo que você é capaz de fazer mais do que você mesmo. Muitas vezes a gente olha para a gente com o sentimento de que tipo, eu não tenho condições, eu não posso fazer, eu sou muito pequeno. Mas Deus ele olha para você e diz: você é um poderoso guerreiro. O Senhor está com você. Você é um grande evangelista. Você é uma grande evangelista. Você é um grande profeta. Você é uma grande profeta. Você é um grande ministro de louvor. Você é um grande pregador do evangelho. Você é um grande professor, um grande mestre. Ele olha para você e diz isso. Ele te conhece mais do que você mesmo. Deus sabe quem você é. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 11 ao 13. Eu não queria que o tempo que a gente já tem de cristão, o tempo que a gente tem vivido aqui nessa casa, o tempo que você tem vindo aqui no topo, te faça esquecer daquilo que o Senhor fez por você e pela sua vida. Não esqueça de quem Deus fez, o que Deus fez por você, quem você era e o que Deus fez por você. Não esqueça. E naquele momento Gideão ele se viu confrontado por Deus. E ele diz assim: se você continuar, deixa a tua Bíblia aberta aí em Gideão 6, que a gente vai ficar navegando por aí, tá? Gideão. Em Juízes 6. Eu sabia que errava, hein? Sabia. Juízes 6, a partir do versículo 15, diz assim, Senhor, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E o Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Deus ele não espera que a gente seja a melhor pessoa do mundo para começar a nos usar. Deus ele não espera que a gente estude a Bíblia e, meu Deus do céu, o cara é um mestre, o cara sabe a Bíblia de cabo a rabo. Deus ele não espera que a gente esteja pronto para começar a nos usar. Mas primeiro ele declara quem nós somos, para assim nos chamar e nos fazer prósperos nele, para nos usar e fazer a obra dele. Que significa que não importa quão despreparado você seja, quão frágil você seja,
se você é o menor de todos, não importa. Deus, Ele diz por você: eu estou com você, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Eu estou com você, o Senhor é com você. Líder de ministério, o Senhor é com você. Líder de intervalos bíblicos, o Senhor é com você. Pregador do evangelho, o Senhor é com você. Ministro do louvor, o Senhor é com você. Mesmo que você diga: eu sou o menor de todos, eu sou o cocô do cavalo do bandido, o Senhor é com você. E o Deus, Ele pega as coisas loucas para fazer sabedoria. O Senhor, Ele pega as coisas mais improváveis para tornar poder e manifestação da glória de Deus. Não importa quão pequeno você se ache, Deus, Ele te chama para fazer história com Ele. E Deus, Ele diz assim: ó, eu estarei com você. Eu acho massa isso. Eu estarei com você e você derrotará os midianitas. O segredo da vitória e do triunfo e da gente ser bem sucedido nas coisas que a gente faz, naquilo que o Senhor diz que a gente é, na nossa verdadeira identidade de ministro, como eu falei aqui, de pregador, como eu falei aqui, o segredo está em caminhar com Deus, está em ter Deus ao seu lado. Deus, Ele disse para Gideão: Gideão, eu estarei com você, Gideão. Eu estarei com você e você derrotará os midianitas. A gente não pode receber uma palavra de Deus, de afirmação sobre quem nós somos, e não caminhar com Deus. Porque se a gente receber isso e não caminhar com Ele, vai ser a mesma coisa que nada. Porque a afirmação de quem nós somos só pode ser feita a partir do momento que nós decidimos caminhar com Deus, andar com Ele. Nós somos feitores de história a partir do momento que nós decidimos caminhar com o Senhor. O segredo é caminhar com Deus. Caminhar com Deus é seguir os seus passos, obedecer os seus caminhos, obedecer a palavra de Deus, ter uma vida de relacionamento com Deus, ter uma vida de leitura da Bíblia, ter uma vida de oração, ter uma vida que deseja entrar na presença de Deus, ter uma vida que força entrar na presença de Deus mesmo quando a gente não quer. Caminhar com Deus é olhar para Ele e fazer o que Ele faria. E assim o Senhor estará conosco. E assim, as palavras que Deus diz a seu respeito: o Senhor é convosco, o Senhor é com vós, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Essas palavras se cumprirão a partir do momento que você decide caminhar com Deus e viver com Deus. Amá-lo de todo o seu coração, a entregar a sua vida, a entregar os seus caminhos e os seus sonhos. Isso é caminhar com Deus. Pessoas improváveis se tornam extraordinárias quando elas decidam caminhar com Deus. Decida caminhar com Deus nessa noite. A Bíblia diz que Gideão, a partir do momento que ele teve esse encontro com o anjo, que o anjo falou que estaria com Deus, Gideão, ele provou Deus. Ele disse assim: se de fato eu posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: estarei com você, até você voltar. Mais para frente, no versículo 37, Gideão, ele também vai provar o Senhor, vai pedir uma outra prova do Senhor. E a partir do momento que Deus afirma que é o Senhor que está falando com ele, Gideão, ele confia plenamente em Deus. Eu queria te desafiar, se você não está acreditando nessa palavra que eu estou dizendo, se você não está acreditando que é capaz de fazer, se você não está acreditando que o Senhor é contigo, se nesse ano 2021 Ele tem colocado os planos no seu coração e você acha que não tem condições de fazer, de ser influência na sua escola e de viver uma vida estável nos caminhos do Senhor, eu queria te convidar a fazer prova dEle. Deus, se é você mesmo que está falando comigo, confirma. Coloque o Senhor em prova, coloque Deus em prova. Questione Deus, se é Ele mesmo que está falando. Que eu tenho certeza
que buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o coração. Que o Senhor, Ele responde àqueles que o buscam de todo o coração. Mas quando o Senhor falar, não diga assim, será que foi Deus falando comigo? Eu acho que é coisa da minha cabeça, velho, deixa pra lá. Não esqueça da prova, nem da confirmação de Deus na sua vida. Porque toda vez que Deus fala conosco e confirma uma palavra, fé é gerada no nosso coração. E é baseado nessa fé que nós avançamos. É baseado nessa fé que nós vamos mudar a história de quem está ao nosso redor. É baseado nessa fé gerada por meio da palavra de Deus na nossa vida, que nós vamos conseguir ser influentes. Nós vamos sair de improváveis para extraordinários. Quando fé é gerada no nosso coração, deixe Deus gerar fé no seu coração. Prove ao Senhor. Pergunte, Deus, é isso mesmo, velho? Confirma essa palavra que está sendo falada. Mas quando Deus Ele confirmar, não duvide. Vá, avance. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse, está dito. Chorou. Confie nessa palavra e vá até o final. Naquela mesma noite, o Senhor disse para Gideão, isso é o versículo 25, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, daquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Para a gente seguir e avançar, gente, e a gente viver a palavra de Deus sobre a nossa vida, e viver uma vida de estabilidade, sem olhar para trás, sem querer desistir, nós precisamos destruir os altares antigos. Nós precisamos quebrar o vínculo com as coisas do passado. O meu maior erro durante a minha adolescência na escola foi não quebrar com as amizades, com os amigos, com os vínculos, com as coisas que eu fazia. Eu estou falando de mim, tá, gente? Eu precisava fazer isso. Você talvez não, mas sabe o que acontece? As minhas amizades eram o altar que eu erguia. Era a idolatria que eu tinha. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. E toda vez que eu me envolvia muito com as pessoas, com os amigos da escola, toda vez que eu mergulhava naquele universo, aquilo tomava o lugar do Senhor na minha vida. E virava um altar de adoração ao meu bel prazer, às minhas vontades, à vontade da minha carne, à vontade de fazer o que não agrada ao Senhor. De viver uma vida de mentira, de viver uma vida de pecado, de viver uma vida de promiscuidade, de mente suja, de atitudes imundas. Esses altares que eu construía, toda vez eu entrava na presença do Senhor, fazia prova, o Senhor falava comigo, e eu vivia aquilo lá. Mas quando eu voltava para a minha realidade, os altares que eu tinha construído continuavam de pé. Eu não destruía aqueles altares, continuava vivendo uma vida de mentira, e o Senhor, Ele não me fazia prosperar, Ele não me fazia avançar rumo ao meu propósito, Ele não me fazia viver uma vida, eu não conseguia viver uma vida de estabilidade na presença dEle, porque os altares antigos continuavam em pé. Quebre com o antigo modo de agir, quebre com o antigo modo de falar, quebre com o antigo modo de pensar. Só assim nós conseguiremos viver uma vida plena com Deus, uma vida estável, uma vida onde a gente vai confiar plenamente nele, e Ele vai fazer aquilo que a gente pede, pensa. Nós vamos conseguir viver uma vida com Deus quando a gente quebra isso. Não deixe que essas coisas tomem o lugar de Deus na sua vida. Desrespeito, o pecado, referências erradas que você quer ser igual. Não deixe que isso tome conta do seu coração. E essas coisas se tornem um altar que ocupa um lugar de Deus na sua vida.
Muito pelo contrário, nós temos que nos oferecer como sacrifício vivo. Em Romanos 12 vai dizer: portanto, os irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Mais que isso, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quebrem com os altares antigos e ergam um altar de adoração ao Senhor. E nesse altar, o sacrifício sou eu. O sacrifício é a minha vida. Deus, eu me entrego aqui a Ti completamente. Eu deixo para trás aquilo que eu vivi. E a minha vida, Deus, recebe como adoração a Ti. Recebe a minha vida como adoração diante de Ti. Eu não sou ninguém, por isso eu me ofereço a Ti completamente. Oração de rendição a Deus. O sacrifício sou eu, Jesus. Pai, o sacrifício sou eu. Eu quebro com os altares que eu tinha constituído. O altar da mentira. O altar dos vícios. O altar da prostituição. E eu ergo um altar de adoração ao Senhor. E nesse altar o sacrifício sou eu. Por isso recebe a minha vida como um culto racional. Porque eu não estou conformado com esse mundo. Eu preciso ser renovado por Ti cada dia. Entrega. Eu já estou terminando. E depois disso tudo, que Gideão ele questionou ao Senhor, ele provou ao Senhor, ele destruiu os altares antigos. A Bíblia vai dizer lá em Juízes 34, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abizeritas se juntaram após ele. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que uma vez que nós damos todos esses passos e nos entregamos ao Senhor, o Espírito Santo vem sobre nós e nos permite e nos leva a permanecer firmes naquilo que Ele havia falado. O Espírito Santo, a gente fala muito quando a gente começa a falar sobre os sinais, manifestações sobrenaturais, sobre os charamanaias. Não, vamos lá, Espírito Santo. Aí todo mundo, Não, Espírito Santo, vamos curar. O Espírito Santo, vamos libertar agora. Estou cheio de Espírito Santo. Eis que te digo, pá. Sabe? Essa é apenas uma das funções do Espírito Santo. A principal função do Espírito Santo na sua vida é te fazer permanecer firme. Porque Ele representa aquele Consolador que está conosco todos os dias das nossas vidas. Ele é o Consolador. Ele é o companheiro. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que está sobre nós e que nos leva a viver uma vida de estabilidade. A viver uma vida focada no propósito, naquilo que Deus falou sobre nós. O Espírito Santo é esse. É o que não nos deixa tropeçar, mas que nos faz permanecer. Uma vez que nós decidimos, o Espírito Santo vem sobre nós. Ele nos leva a uma vida de estabilidade. E nós continuamos sendo improváveis. Assim como Gideão era improvável. Nós continuamos sendo pessoas que não têm condições. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo vivendo na gente é a esperança de que algo bom vai acontecer. E de que os planos dele se completarão, se cumprirão. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E aquele que prometeu, o Espírito Santo sobre nós, nos faz conseguir caminhar e viver o plano de Deus nas nossas vidas. Eu não queria que você olhasse o Espírito Santo como algo que você usa, mas o seu companheiro que vai te ajudar a permanecer no caminho. Eu queria orar por você para que você fosse cheio do Espírito Santo. Mas eu queria que você tivesse muita clareza para que você precisa ser cheio. Queria ficar de pé. Fique de pé no seu lugar.
queria que todo mundo baixasse os olhos, fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. E eu queria, antes de orar por você, eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus e hoje quer fazer. Alguém que ao longo dessa noite Deus esteve falando no coração, Deus esteve ministrando, dizendo: ei, estou falando com você. Você que desistiu, você que se acha um ninguém. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Deus, Ele está te chamando para perto. O Senhor, Ele está te chamando para perto dEle, para viver um novo tempo. O Senhor está te chamando para viver coisas impossíveis. Mas para isso você precisa entregar sua vida a Jesus. Porque só Ele vivendo em nós nos faz viver tudo isso. Só Jesus em nossas vidas faz viver coisas impossíveis. Se você veio aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto e entregue sua vida a Jesus. Quem é a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus, que não consegue mais viver longe de Jesus? Deus, Ele está falando com você. Deus, Ele está chamando você nessa tarde, nessa noite. Deus, Ele está chamando você que veio aqui no Let's Go por um acaso. Não existem acasos, existe o propósito de Deus. Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida e deixe Ele fazer tudo. Deixe Ele mudar o seu coração. Deixe Ele limpar o peso do pecado. Deixe Ele aliviar a carga que você carrega. Quem é a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a mão bem alto. Deus abençoe, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Deus abençoe sua vida. Deus, Ele tem um plano na sua vida. Deus tem algo novo para fazer. Faça como Isabela, entregue sua vida a Jesus. Quem é a próxima pessoa que quer entregar?